Bom dia. Dando início no seminário de Manejo e Conservação do Solo, sob orientação do professor Eduardo Lourenço de Souza e Mastrangelo Enivar Lanzanova, o meu grupo, que é composto pelo Edson, João Dias, Lucas Osser e Matheus, vamos apresentar o artigo que fala sobre características de chuva e perdas por erosão sobre diferentes práticas de solo. Dando sequência na apresentação, erosão é o processo de desprendimento e arrasto de partículas de solo causados pela água e pelo vento. Entre esses fatores que influenciam na magnitude do processo erosivo estão a chuva, a infiltração, topografia do terreno e a cobertura vegetal. A natureza do solo também vai influenciar nesse processo. A erosão do solo, portanto, é um processo complexo que envolve vários fatores de forma a magnitude irá variar, conforme o local de ocorrência. Todos esses procedimentos irão ocasionar a perda de solo. Existem dois tipos de erosão: erosão entre sulco e erosão em sulco. Erosão entre sulco é descrita como um processo de desprendimento das partículas do solo pelo impacto das gotas da chuva, seguindo do transporte das partículas pelo escoamento superficial e pela deposição dos sedimentos nos pequenos sulcos ou canais. Dessa forma, a presença de resíduos vegetais no solo aumenta a rugosidade da superfície do terreno, reduzindo a velocidade do escoamento, reduzindo a erosão. Então, a partir dos malefícios que a erosão traz para o solo, para a produtividade das culturas de interesse, busca-se alternativas sustentáveis que diminuam o poder de erosividade, e entre elas a utilização de plantas de cobertura é uma dos pontos mais viáveis, que além de manter a qualidade do solo, também restabelece algumas propriedades físicas e químicas. Algumas vantagens, então, do cultivo de cobertura é a promoção da saúde do solo, retenção dos nutrientes, a próprio controle de erosão e redução de infestantes. Só em destaque, então, a parte que se refere ao artigo em questão. Bom, aqui vamos falar novamente. A chuva é um dos principais agentes ativos no processo da erosão hídrica. Difere de acordo com a precipitação. O volume e a duração da chuva também vai diferenciar no processo erosivo, porque vai variar de acordo com o tamanho da gota, e o vento também vai variar no tipo de erosão pela intensidade dos ventos. Bom, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da erosividade da chuva e dos padrões de precipitação associados a diferentes tipos de preparo e cobertura do solo na erosão hídrica de um argissolo vermelho e amarelo. Materiais e método. Caracterização da área experimental. O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Agrobiologia, localizado no município de Serra Pédica, no Rio de Janeiro. E o solo, como o meu colega já tinha colocado, é um argissolo vermelho amarelo. São 5 parcelas experimentais de perda de solo. O tamanho é de 22 por 3,5 metros, que ocupa um terço médio de uma encosta, né, com declive de 0,09 metros. Em virtude da área experimental estar há muito tempo sem a utilização, foi realizado uma escarificação de até 40 centímetros de profundidade, seguido de aeração
e 2 gradagens de nível, cerca de umas 2 semanas antes da implantação do experimento. O objetivo era deixar a área mais homogênea, mais parelha. Os tratamentos que foram utilizados para esse experimento: a mucuna, num preparo convencional de solo com aeração e 2 gradagens em nível plantio, com semeadura direta em sulcos, os espaçamentos foram de 0,5 metros e uma densidade de 5 sementes por metros linear. A crotalária também foi no preparo convencional, em nível plantio, e cuja semeadura foi feita em sulcos, espaçado de 0,5 metros e uma densidade de 20 sementes por metros linear. Já o milho em nível, preparo convencional do solo, semeado no espaçamento de 1 metro, em sulcos de 30 centímetros entre plantas. O milho morro abaixo, preparo convencional do solo, no sentido de declive, plantio no mesmo milho, né, um milho híbrido, com o mesmo espaçamento anterior, só que no sentido morro abaixo. E o outro tratamento foi de solo exposto, né, preparo convencional do solo, no sentido de declive, aí sem cobertura. O estudo das características da chuva, o armazenamento e das magnitudes dos eventos de chuvas ocorridos durante a condução do experimento, instalou-se um pluviógrafo digital do tipo pulso, o qual estava conectado a um data logger previamente programado para armazenamento de valores de precipitação a cada minuto e foi instalado próximo à área experimental. Após cada evento de chuva erosiva, o dispositivo de memória era descarregado com o auxílio de um microcomputador e os dados então eram analisados para serem utilizados posteriormente. Após a utilização da classificação das chuvas em padrão e de posse também dos respectivos valores de erosividade, efetuou-se o cálculo do mesmo, né, da erosividade necessária para provocar o escoamento superficial. Ali, por curiosidade, eu também não sabia o que era data logger, de uma pesquisada, é um instrumento que trabalha de forma autônoma, programável com sensores. A função é uma função simples, armazena dados coletados conforme o tempo, faz atualização de data e hora pelo computador e no campo mantém. Funciona como se fosse um relógio que coleta e armazena os dados para depois serem processados pelo computador. A quantificação da erosão hídrica, realizam-se as coletas, né, de enxurradas, sempre após cada evento de chuva, e foi capaz de proporcionar evento superficial. Para a determinação da massa de solo presente nos sedimentos, as amostras foram acondicionadas em estufas de circulação forçada de 60 graus. Então, as perdas totais do solo foram determinadas somando-se a massa de solo presente na superfície, extrapolada para o volume total escoado com a massa de solo do sedimento,
extrapolado para 40 litros, para se calcular as perdas totais. Então, falando agora um pouco dos resultados e discussões, nós vamos abordar então a lâmina precipitada, a erosividade e os padrões das precipitações. No trabalho, então, o total precipitado e o índice de erosividade acumulado, eles foram então de 542,2 milímetros e de 1.269,9 megajoules, milímetros por hectare hora. A lâmina então precipitada, ela então foi superior em relação às médias históricas, onde eles compararam ali alguns trabalhos de Carvalho, onde eles encontraram valores com médias de 175, 110, 115, respectivamente para os meses de janeiro a maio. E os índices de erosividade, eles se apresentaram então com menores magnitudes, em comparação ali com as informações que foram apresentadas por esses mesmos autores ali, onde eles tinham encontrado ali valores, eles calcularam valores ali de 956, 872, 773, então eles foram bastante menores em comparação a esses. Então, a predominância de eventos de padrão avançado, né, dentre essas chuvas registradas durante o período de estudo, onde tinha sido constatado no trabalho 3 eventos com esse tipo de característica, dentre esses 22 que foram registrados. Já os eventos de chuva de padrão de precipitação intermediário, eles ocorreram ali 6 vezes nesse trabalho, e os eventos com padrão de precipitação atrasados apenas 3. Então, esses resultados ali, embora eles foram baseados apenas em uma parte do ano, eles seguem um padrão semelhante aos que foram encontrados ali por Carvalho, né? Onde que foi observado, então, em média, por ano, 64,6, 21,13 e 14,1, né, que ocorreram, respectivamente, em eventos de precipitação de padrão avançado, intermediário e atrasado. Então, o índice de erosividade total que foi observado, né, que foi de 1.268,4 megajoules. Então, cerca ali de 75,9% eles ocorreram então em eventos de precipitação de padrão avançado. E o padrão avançado, então, ele constituiu aquele com a maior incidência e que proporcionou então os maiores índices de erosividade. Aqui então tem a tabela com os resultados que foram mostrados, onde consta então a lâmina total precipitada, o índice de erosividade, os padrões de precipitação das chuvas ocorridas durante a execução do experimento. Aqui nós temos a data que foi então do dia 24 de 12 de 2004 até o dia 25 de 5 de 2005, onde nós temos então a precipitação em milímetro, a precipitação acumulada, o índice de erosividade e os padrões de precipitação, onde a gente consegue observar ali, né, que o 1, que é o padrão avançado, ele teve uma maior incidência, e seguido do intermediário, que era o número 2, e o 3, que é o atrasado. Então, falando um pouco da erosividade necessária então para causar o escoamento superficial de 1 milímetro, no tratamento então de crotalária, houve então maiores demandas de energia da chuva. Por isso foi explicado por causa que a cobertura vegetal que essa planta proporciona, né, os resíduos que são deixados ali no terreno após o corte, eles servem então como uma proteção contra esse efeito do impacto das gotas da chuva. Assim, então, para que fosse então formado esse escoamento que correspondia a essa lâmina de 1 milímetro, era necessário então uma maior quantidade de energia da chuva. Já no tratamento de milho morro abaixo, que então teve uma menor erosividade acumulada necessária, isso aí pode ser explicado, né, pelo fato que esse tratamento ele proporciona maiores escoamentos superficiais, né, que são influenciados ali não só pelo selamento superficial, que é ocasionado pelo impacto das gotas de chuva, mas também pela baixa tensão desse ciliamento, que é a superfície do solo possuía, no caso, em função ali do seu preparo, que ele tinha sido feito, então, ali no sentido do declive. E o padrão de chuva atrasado, esse, então, teve menor demanda de energia de chuva,
e isso porque é característica desse tipo de chuva, né, a ocorrência do pico de maior intensidade de precipitação naquele intervalo de 30 minutos, que é a intensidade da chuva. Então, como o índice de erosividade ele é diretamente proporcional à intensidade, no momento em que ocorria então essa intensidade, o solo ele já se encontrava saturado, e daí provavelmente o escoamento superficial ele já havia sido iniciado nesse tempo, o que fez então com que essas lâminas escoadas elas fossem então maiores, diminuindo então a relação entre o índice de erosividade e a lâmina escoada. Nestes slides, temos a tabela 3, que estava no artigo, que é referente, então, a que o Lucas já comentou anteriormente, e aqui só os dados para melhor entendimento. Vocês podem ver que a crotalária teve, então, uma maior necessidade de energia, de intensidade de chuva para causar o escoamento superficial de 1 milímetro. Está ali os valores de 20,8 e 50,6, destacando, então, esta planta de cobertura. E o padrão atrasado teve, então, este menor, entre os padrões analisados, o menor para se causar esse escoamento superficial. Outro dado, outro ponto analisado dentro dos resultados de discussões é o escoamento superficial e a perda de solo. As perdas totais de água foram de 161,2, 68,5, 154,5, 215,5 e 209,1 milímetros dentre os tratamentos. Podemos verificar, então, que a crotalária teve a menor perda de água dentro dos tratamentos analisados e o solo exposto teve maior. Este já é o que se esperava, né, que o solo exposto tivesse uma perda de água maior, pois está totalmente desprotegido e exposto, então, à intensidade de chuva, à maior erodibilidade. Foi notório, então, constatado pelo artigo, que a cobertura de solo tem uma grande influência sobre a redução na erosão dos solos analisados. Outros... Só volta um pouquinho, Lucas. Isso, obrigado. Só outros valores, então, relacionados à perda de solo agora, que variaram de 1.862 a 2.399,8 quilos por hectare, e que corresponderam também aos tratamentos crotalária e milho morro abaixo. Nesse caso, a crotalária também, mais uma vez, teve o melhor dado, onde foi visto que perdeu a menor quantidade de solo, e o milho morro abaixo, pelo fato, então, de foi semeado, então, no sentido do declive, teve esse dado menos satisfatório dentre os tratamentos em questão. E a relevância, então, dos tratamentos em níveis foram aqueles que possuíram menores valores de perda de solo. Isso já foi bastante debatido em aula, que a primeira estratégia técnica para se reduzir a perda de solo é o plantio em nível, e esse artigo vem aí firmando mais essa posição. Aqui, então, os tratamentos e os eventos de chuva também, e relacionado com o que eu expus anteriormente, em relação, então,
a perda de água e a perda de chuva. Perda de solo, no caso. Foi concluído no trabalho, então, as considerações finais foram que os padrões de avançado, intermediário e atrasados que foram observados tiveram, então, respectivamente, 64,6, 21,3 e 14,1 da lâmina precipitada. E o tratamento avançado teve a maior porcentagem de erosividade acumulada no período do estudo. Considerando também os tratamentos utilizados relacionados à perda de água e à perda de solo com os padrões de chuva avançado, intermediário e atrasado, o que mais teve perda de água foi o avançado, e o que mais teve perda de solo foi o atrasado. As perdas de solo foram muito influenciadas pelo emprego dos diferentes tratamentos, mais do que as perdas de água. E os tratamentos de crotalária e milho morro abaixo foram aqueles que apresentaram, respectivamente, as menores e as maiores perdas de água e solo. Referente, então, ao modo de preparo do solo, em nível e em desnível, morro acima, morro abaixo. E, em destaque, o uso da crotalária como cobertura de solo reduziu em 67,2% e 85,0% as perdas de água e solo. Sendo, então, dentre os tratamentos, o que mais se destacou em busca do objetivo do trabalho, que era fazer essa avaliação da cobertura de solo e também do sentido do plantio, que então foi colocado em pauta. Obrigado pela atenção.